pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Sustentabilidade em Conexão. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância, o tráfico de animais silvestres. Eu sou a Mara. E eu sou a Suende. Estamos aqui para conversar sobre como podemos proteger os animais do nosso país e do mundo contra essa prática tão nociva. Exatamente, Su. E para começar, vamos entender o que é o tráfico de animais silvestres e por que ele representa uma ameaça tão séria para a biodiversidade. O tráfico de animais silvestres envolve a captura, o transporte e a venda ilegal de espécies da fauna silvestre. Essa atividade criminosa coloca em risco a sobrevivência de diversas espécies, afetando o equilíbrio dos ecossistemas e causando danos irreparáveis à natureza. E você aí de casa, quer saber mais sobre esse tema? Então, vem com a gente. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países mais afetados pelo tráfico de animais silvestres? É que aqui nós temos uma rica diversidade de fauna e de flora, o que torna o nosso país um alvo constante para os traficantes de animais silvestres. É verdade, Mara. Felizmente, existem diversos órgãos e instituições dedicados ao combate dessa prática criminosa. Isso aí, os bombeiros, as polícias civil e militar, as delegacias de crimes ambientais, a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA. Todos esses atuam na fiscalização, na regulamentação, na proteção e também na aplicação da lei. E nós aqui estamos também fazendo a nossa parte, promovendo a informação e a educação ambiental. É isso mesmo. Além desses órgãos, há também os CETAS, que são os Centros de Triagem de Animais Silvestres, que desempenham um papel crucial na recepção, no tratamento, na reabilitação e possível reintegração desses animais silvestres vítimas do tráfico ilegal e dos maus tratos também, ou outras situações de risco. Isso mesmo. E nós fomos ao CETAS, que fica aqui em Goiânia. Lá, nós visitamos o espaço e batemos um papo com a analista ambiental Ana Carolina Dias. Ela é bióloga e mestra em recursos naturais do Cerrado. Vamos assistir? Gente, o bichinho é bonitinho, né? Ai, que coisa linda. Vocês sabiam que não pode falar assim com bicho? Principalmente se ele for silvestre? Não pode descobrir isso aqui, ó. Sabe a arara, o periquito, o papagaio? Não pode ficar ensinando ele a falar também. O bicho tem que ser liberto, ele tem que estar aí, ó. Animais silvestres, eles têm que estar onde nasceram. Mas e quem trafica? Tô aqui com a Ana Carolina, ela é aqui do IBAMA, do CETAS, né? Mas pertence ao IBAMA. Carol, que bom que você recebeu a gente. Tô íntima já, viu, Carol? Seja sempre bem-vinda. Mas, Carol, vamos lá, né? A gente fala muita coisa e aí a gente trabalha com educação ambiental, a gente precisa desconstruir muita coisa para construir o que é correto. Primeira coisa, o que é um tráfico de animal silvestre? O que é considerado tráfico de animal silvestre? O tráfico de animais se a gente for olhar a lei em si, ela quer dizer o quê? Qualquer uso que você faça da fauna sem estar autorizada. Então, você ter um animal, você guardar um animal, você utilizar a imagem de um animal nas redes sociais, inclusive, transportar um animal ilegalmente, tudo que seja sem a autorização do órgão competente, seja ele federal, estadual ou municipal, para a gente é tráfico. E quem compra o animal de tráfico, né, de origem do tráfico, assim, que você acabou de dizer, como é que é isso? Uma das principais questões do tráfico que a gente tem atingido institucionalmente é essa questão o tráfico existe porque tem alguém que compra. Se não tiver quem compra, não tem quem vende. E quem vende precisa transportar. Então existe uma rede, na verdade, do tráfico, que é aquela pessoa, né,
que costuma ser um pouco mais não tão esclarecidas, que vai lá no mato e pega um animal por um valor muito irrisório, que o revende para um intermediário, que vende para um grande traficante, que aí sim chega na mão, né, das pessoas principalmente que vivem nas cidades e que desempenham e tem essa vontade louca de ter o animal em casa por algum motivo, né? Seja ele por status, seja ele porque acha que o animal vai curar uma doença, ou então para poder aproximar da natureza, fala que vai ter um pouco desse convívio. Então essa questão do tráfico é uma questão muito complexa para a gente ainda. Quando a gente fala de tráfico, por exemplo, e o animal ele é capturado, ele é recuperado, digamos assim, porque ele foi capturado pelo traficante, pela pessoa que, como você falou. Aí ele chega no CETAS aqui, por exemplo. Vamos recapitular. São 3 formas de entrada aqui no CETAS, né? De resgate, a entrega e o tráfico. É isso? Então aí quando vem o tráfico, o animal chega aqui, como é que funciona? O animal da entrada no CETAS, principalmente esse que veio objeto do tráfico, ele entra com uma apreensão, porque ele vai ser trazido, né, aí por uma instituição, uma autoridade policial, né, a maior parte das vezes, ou da área ambiental. Depois que esse animal dá entrada no CETAS, ele passa por uma triagem, é verificada a questão de saúde desse animal, caso precise de atendimento ou não. Posteriormente a isso, ele passa por um processo de reabilitação e aí sim ele vai para a soltura. Cabe falar que, principalmente esses animais que são vítimas de tráfico de animais silvestres, eles são transportados em questões muito maléficas. Então, eles ficam sem alimentar há dias, eles ficam em condições subhumanas, eles ficam em locais apertados. Alguns deles são alcoolizados por transporte, tem muito histórico nesse sentido. Tem sentido de estar amarrado, né? Tem macacos que chegam a ficar amarrados realmente em correntes. Então, são diversas situações de maus tratos nesse caso. E depois que ele passa por todo esse processo no CETAS, a gente conseguindo realizar a soltura, a gente realmente consegue estabelecer o nosso papel quanto CETAS, né? E que não deveria ter acontecido, porque na verdade o CETAS existe por um desequilíbrio das relações humanas e as questões dos animais. E aí culmina na existência do CETAS para a gente tentar reverter esse papel, que foi essa captura inicial que você comentou. Tem a questão das multas também que você estava me contando, né? Como é que funciona? O traficante de animais silvestres, ou essa pessoa que estava em posse desses animais, como é que vai acontecer? Ele vai receber uma multa administrativa por parte do IBAMA, que vai variar de acordo com a espécie. Atualmente, esse valor ou é R$500 ou R$5.000, que inclusive é muito irrisório, né? Vamos deixar registrado. Muito. Porque R$500, né? É uma vida, né? Resumo. Várias vidas. Muito. E é muito baixo, se você parar para pensar, perto dos custos que o centro de triagem tem para reabilitar esse animal. E esse valor também seria o valor dessa espécie? Quanto vale um ser humano, né? Se a gente considerar que R$500 seria o valor da espécie, a gente está querendo dizer que um canário vale R$500, né? Qual que é a importância dos serviços ecossistêmicos? Então, diante disso, depois de lavrada a multa, ele tem a opção de participar de um programa de conversões de multas com o IBAMA, ele recebe um desconto de 60%, onde ele vai converter esse valor em produtos, né, em produtos, equipamentos, alimentos, medicamentos que possam auxiliar no dia a dia do CETAS, que vai dar um pouco da amenizada, né, em relação aos custos do CETAS e essa questão dele inviabilizar a vida desse animal na natureza. Então, um pouco desse custo também é para poder auxiliar o retorno desse animal para a natureza. Você estava me falando, a gente já está no fim do nosso papo, mas é importante que você, professor, que você, professora, saiba dessa questão, né? Quem tem um animal em casa que é silvestre, um jabuti, por exemplo, que é o mais comum, tem como fazer a entrega espontânea aqui. E as pessoas muitas vezes não entregam porque tem medo, né? Como é que funciona essa entrega espontânea? Vai gerar um processo? Vai gerar uma entrada, mas não necessariamente um processo. A gente precisa pegar alguns dados básicos, pessoais, para identificar onde que esse animal estava, como que ele é cuidado, por quanto tempo ele permaneceu de posse dessa pessoa, mas ele não gera nenhum processo administrativo. Aquela historinha da multa não vai acontecer com você que venha fazer a entrega espontânea de um animal silvestre para a gente aqui no CETAS. Muito bom. Para finalizar, fechar com chave de ouro, quando a gente vai no zoológico, beijo povo do zoológico, a gente vê muita gente conversando com bicho. Infelizmente eu já cometi esse erro de chegar e conversar com o bicho. Não pode, né? Assim, não pode, é meio complexo, mas
A ideia do centro de triagem é fazer com que esse animal retorne para a natureza. E um dos passos, né, um dos pontos importantes dentro do nosso processo de reabilitação é fazer com que esse animal silvestre deixe de ter esse apego com o ser humano. Então, quando o ser humano vem aqui no CETAS e fala, ai, que bonitinho, cuti-cuti, a gente não gosta muito, por quê? Isso, em vez de provocar o afastamento do animal da figura humana, a gente faz aproximar. E quando ele for lá para a área de soltura, ele às vezes vai querer ir para a casa do proprietário, entendeu? Então, a ideia é da gente poder causar, assim, um pouco do distanciamento, que às vezes estava demais. Porque tem gente, por exemplo, que dá banho capivara com Dove, tem gente que dá café com chocolate. Então é importante a gente, né, distanciar ser humano um pouquinho de animais. Apreciar, observar, mas sem ter tanto apego. Muito bom, Carol. Obrigada. Esse papo foi maravilhoso. 2 papos que nós tivemos aqui. Incrível, não é mesmo? É emocionante ver o trabalho realizado lá no CETAS e como esses animais têm uma segunda chance de viver em liberdade. É verdade, Mara. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Assista esse e outros episódios do Conexão Escola TV, do nosso quadro Sustentabilidade em Conexão, lá no canal do YouTube. O programa Conexão Escola também está na TV UFG e em nossa Mediateca, no site Conexão Escola. Visitem-nos! E por que não interagir conosco no Instagram? @TVUFG e @SME Goiânia. Para isso, você vai usar a hashtag Conexão Escola. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.